Olá, pessoal. Bom sábado a todos. Que legal, estamos vendo aqui muitas pessoas entrando. Estamos aí quase 20 amigas. Bom dia, Ruth. Bom dia, Aline. Bom dia, Thalita. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todas. Sejam bem-vindas. Oi, Rose. O pessoal aí do Lira entrando. Bom sábado. Olha aí, temos a Bianca, a Juliana. Não vamos conseguir falar o nome de todo mundo, não. Olha que bênção. Aí, mulheres de oração, hein? Bom sábado a todos. Estamos muito felizes de começar esse projeto. Mesmo a Aline, a Ruth querem falar, posso falar, porque eu começo e não paro, hein? Vocês me seguram. Bom sábado a todos. Então, estamos iniciando um projeto que nasceu no coração de Deus e temos certeza que vamos aprender muito juntas, né? Estudando, recapitulando a lição de uma forma focada, né, na nossa vida de mães, mulheres, não só as que são mães, mas as mulheres, né, com as suas lutas. Mas eu tenho certeza que essa lição tem algo específico para nós. Deus já estava pensando em muitas coisas que precisamos aprender, né, recapitulando essa lição. Eu não sei se todos aqui que estão conectados, a gente vai usando aqui uns termos, né, muito nossos, assim, que a gente cria, mas é que nós estamos aqui, a proposta é nós usarmos um guia de estudos que se chama, né, lição. Então, por isso, muitas vezes nós vamos usar esse termo, lição, mas é a lição da Escola Sabatina, que é um caderno, né, então estou explicando aqui para quem ainda não tem acesso a esse guia, nós vamos usar esse material, muitos aqui já conhecem, né, que é um material que faz parte do estudo da Escola Sabatina da Igreja Adventista, mas nós temos conosco também muitas amigas que ainda não têm acesso a esse material. Então, até vou pedir para as minhas colegas que estão me ligando para colocarem no chat, onde é que você pode adquirir esse material, e que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. E a nossa proposta é estudarmos juntos desde o teste. Gente, rapidinho, o áudio é um pouquinho. Vou melhorar aqui. Vou falando e vocês me interrompam aí se o áudio não estiver saindo, tá bom? Tem um fator também da minha voz que não está 100%. Então, logo eu vou passar a palavra aí, porque a voz vai parar. Mas é isso, irmãs. Nós temos, então, esse guia, que é da lição da Escola Sabatina, e ele é dividido por 3 meses, né? Então, nós estamos começando essa semana, nós estudamos a primeira semana, cujo título é Educação no Jardim do Éden. E vamos passar um tempinho aqui meditando nesse texto, né, no texto, o que a Bíblia diz sobre educação, começando lá no Jardim do Éden. Mas antes disso, nós vamos orar e vamos também deixar aqui aberto o bate-papo para quem quiser colocar algum pedido de oração muito especial, alguma luta, algum agradecimento, alguma bênção especial. E aí, no final, nós vamos separar um tempo para orarmos, intercedermos umas pelas outras. Eu acho que todas aqui, mulheres, mães, com certeza, tem sempre algum anseio no coração, né? Algum pedido, algum desejo de uma bênção, e nós estamos aqui juntas para intercedermos. Ruth, você pode orar para nós começarmos, por favor? Sim. Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidas logo cedo, nesta manhã de sábado, para aprender mais sobre o teu amor, sobre o teu plano para nós. Abençoe cada participante desse Zoom, dessa live, que possamos aprender a sua vontade para a nossa vida. Derrame teu Espírito também para nos ajudar a colocar em prática as coisas que aprendemos. Abra a nossa mente e o nosso coração agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
começo. Nós, como eu já disse, né, o tema de estudo dessa semana foi Educação no Jardim do Éden. Eu vou fazer uma pergunta aqui, infelizmente a gente não consegue abrir todos os áudios para que todos participem, mas vocês podem ir jogando aí no chat e eu vou pedir então para a Thalita e a Ruth e a Aline, vocês vão falando junto comigo aí, por favor, né? Mas eu vou jogar aqui uma pergunta. Nós aqui estamos juntas, já fomos educadas em um jardim? Você já teve alguma experiência em que você foi educada em meio à natureza ou num jardim? Porque o título, assim, Educação no Jardim, aqui está dizendo, né, dizendo especificamente no Jardim do Éden. Mas você já foi educada em um jardim, um local diferente do que uma sala de aula entre quatro paredes, né? Esse foco, né, de uma escola que foi criada lá no começo, em Gênesis, foi o enfoque dado pela lição desta semana. Rodrigo, Um casal, sim? eu queria comentar o seguinte, a natureza, né, que era a escola de Adão e Eva, hoje em dia ela ainda é e pode ser a nossa escola. E eu tenho percebido muito que quando nós conversamos com Deus em oração, a gente pede para que Ele nos mostre lições. Ele nos mostra lições da natureza. Então, em uma caminhada, ou de repente a gente que já mora numa área mais rural, consegue ver lições práticas assim, da natureza. E essa escola era a escola ideal, né? A escola que Adão e Eva estavam participando era a escola ideal. E você aí perguntou se nós já fomos para essa escola, né? Então, nós podemos nos direcionar para ir para uma escola dessa, né? Ter momentos no nosso dia em que nós podemos ali contemplar a criação de Deus e pedir a Ele lições da natureza, né? Uma coisa prática que aconteceu essa semana, eu estava com assim, algumas dificuldades de relacionamento, né? Entre amigos ali, com cada um com uma opinião, uma ideia diferente. E eu estava fazendo uma caminhada e numa caminhada eu vi ali uma plantação de maracujá. Ela é linda, a flor do maracujá é linda, né? Mas em seguida eu vi um jardim com vários tipos de árvores e flores e plantas. E aí no meu coração veio assim, Deus impressionando. O que é mais bonito? Uma plantação onde existe só um tipo de vegetação ou a diversidade, né? Então ali eu aprendi na natureza que a diversidade vem de Deus. Que um jardim onde tem muitas opções de flores e árvores, ela é mais bonita do que uma monótona plantação. Então, assim, nesses detalhes, né, da natureza, nós podemos tirar lições, sim. Então, que muitas vezes, quando a gente fica pensando, né, nesse modelo aqui da educação, a gente geralmente vai voltar a nossa mente para aquilo que a gente já viveu no passado, mas nós somos aqui todas adultas, né? E ainda estamos nessa escola, né? Ainda temos a oportunidade de sermos educadas. E eu creio que essa lição, ela vem também com esse enfoque de nos reeducar para muitos aspectos, né, daquilo que Deus quer para a gente, quando Ele fala em educação. Então, imagine, né, como diz aqui na parte de sábado, o método de educação instituído ao princípio do mundo deveria ser para o homem o modelo de todo tempo subsequente. E aí vem aqui, como ilustração, né, de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden. O lar de nossos primeiros pais, o Jardim do Éden, era a sala de aula, a natureza o compêndio e o próprio Criador o instrutor, e os pais da família humana os alunos. Fazer essa relação, né, quando muitas vezes nós lemos Gênesis ali no começo, e a gente muitas vezes só pensa na questão da criação, né? Deus criou o mundo, o que criou em cada dia, como é que foi a entrada do pecado e depois e tal. A gente vai numa linha histórica e muitas vezes a gente pode ser tentado a não pensar nessa criação desse espaço, desse ambiente e dessas pessoas envolvidas ali com o propósito educacional. Mais para frente a gente vai tocar nesse assunto,
Mas como eu já vou logo passar a minha vez aqui, que a voz está quase para parar, eu vou falar aqui essa minha contribuição. Essa semana, ao estudar e refletir nesses assuntos, foi que eu parei assim para pensar mais detidamente na questão de o propósito de educação que Deus tinha naquele momento, que era fazer com que Adão e Eva conhecessem a Ele, né? Deus queria que ele se tornasse conhecido pelo ser humano. Então eu fiquei imaginando assim a cabeça de Deus, olha, eu vou criar esse ser humano, ele precisa me conhecer, saber quem eu sou, o que eu tenho para ele. Eu tenho muita coisa boa para ele. E aí ele preparou, imaginando assim, Deus preparando, então, bom, eu vou preparar aqui o ambiente. Aí ele foi lá, criou todo aquele jardim lindo e maravilhoso, criou o ser humano, criou as regras, né? Eu já fiquei imaginando eu aqui como mãe, né? Quando eu engravidei da minha primeira, passou isso pela minha cabeça. Puxa, eu estou grávida, e agora? Né? Então, já fiquei, deixa eu ler a orientação da criança, alguns livros, né, sobre educação, onde é que vai ser o quartinho, onde é que ela vai dormir, onde é que ela vai brincar, como é que eu vou fazer. Então, você vai pensando, né? Começa a conversar com mães e pergunta de roupinha, né? Como é que vai ser a roupa. Então, é todo um preparo, pensando em como seria a educação ali inicial da minha filha. E aí fiquei imaginando Deus fazendo a mesma coisa. Bom, eu vou ter aqui, então, pessoas que serão educadas nesse ambiente. Então, eu preciso que tenha essa diversidade, eu preciso que tenha essas águas, essa separação. Eu vou mostrar para eles uma organização de como foi a criação e as regras, né? Eles precisam entender quem eu sou, mas também vou dar o livre-arbítrio para eles. Eu fiquei imaginando tudo que Deus criou, esse ambiente, né? Dessa primeira escola que ele proporcionou, né? Então, embora nós não pensemos no jardim como a sala de aula, essa comparação faz sentido, como diz lá na lição de domingo, né? Especialmente se pensarmos no jardim como o jardim do Éden, que era repleto de riquezas, né? Intactas, sem a questão do pecado ainda, né? E é difícil, da nossa perspectiva atual, imaginar esse ambiente, né? Como seres já manchados pelo pecado, né? No mundo caído, imaginar essa escola, né? Deus como criador, sendo professor, né? Quantas coisas eles tinham oportunidade de aprender, né? Então Deus tinha um propósito, né? De uma vida plena, de um conhecimento pleno de quem Ele é, né? Para esse casal inicial e com certeza para os que viriam viver nessa escola e que ela se estende até hoje para nós, né? Dri, tem algo interessante que eu estava pensando. Hoje em dia, quando a gente fala de educação, muitas vezes a gente tenta limitá-la a um momento ou limitá-la a um lugar, né? E nós vemos ali com Adão e Eva que eles passavam o dia em educação, né? Eles tinham um lugar ideal, mas eles também não tinham. Agora nós vamos para aprender, vamos na sala de aula dos anjos, vamos na sala de aula de Jesus. Então nós percebemos que a vida dele era um constante aprender, né? E ali Adão estava não só ouvindo de Deus, o próprio Deus dos anjos, mas ele, ao trabalhar, ele também estava aprendendo, né? Tanto é que o trabalho que Deus instituiu para Adão veio antes do pecado, né? O trabalho, então, fazia parte da educação. Uhum. Isso é até citado aqui na parte de domingo, que Deus deu responsabilidades ao ser humano e ele desejava que a humanidade fosse feliz. Olha essa relação, responsabilidade e felicidade. Eu tive contato outro dia com uma pessoa que trabalha, né, na rede Novo Tempo e ela recebe muitos casos de pessoas, ela trabalha com famílias. Diz que um dos maiores problemas que ela tem recebido de jovens que estão com depressão, às vezes até querendo se matar, porque estão se sentindo inúteis, né? Então, assim, não estão tendo um propósito na vida. E a gente está lá para a primeira sala da primeira escola e a gente vê que Deus já tinha essa ligação, né, da responsabilidade do trabalho relacionada com a felicidade, com o bem-estar do ser humano, né? E aí diz que talvez um dos meios para dar felicidade à família humana
foi conceder-lhe responsabilidade. Afinal, quem não obtém satisfação e até mesmo felicidade de receber responsabilidades e cumpri-las fielmente, né? É gostoso a gente, apesar de às vezes, estou cansado, não quero mais, até eu vejo que o inimigo muitas vezes atrapalha nisso, porque receber uma responsabilidade e um trabalho e cumprir fielmente traz felicidade. E muitas vezes o inimigo vai atrapalhar no sentido de trazer um exagero, uma sobrecarga. E aí, em vez de responsabilidade e trabalho trazer felicidade, pode trazer peso, né? Angústia. Mas dentro da medida certa, no equilíbrio dado por Deus, tinha esse propósito de trazer felicidade, né? Até a criação dos animais e tudo que estava envolvido ali, Deus sabia que o homem necessitava de um íntimo relacionamento com a natureza, com os animais, com o trabalho e com ele mesmo. Né? Ele precisava mostrar para o homem toda essa logística da educação, né? Então, tudo isso comprova o propósito de Deus na criação e seu amor pela humanidade, né? Então, esse é o cenário, né? O cenário inicial dessa primeira escola, né? E o que vem depois disso? Quem é que vem aí? Thalita, Ruth, Aline? Oi, Adriana. Amigas? Eu achei interessante esse ponto da responsabilidade, porque você não dá responsabilidade para alguém a menos que você confie nela, certo? Então, quando Deus deu responsabilidade a Adão, ele já estava dizendo a Adão, eu confio em você. Eu vou te colocar, né, no domínio de todas essas coisas. Então, esse já foi um fator, assim, para fortalecer, que deveria, né, fortalecer a confiança de Adão e Eva em Deus. Na lição de sábado mesmo fala que Deus criou e Deus instruiu. A primeira coisa que Deus fez após criar Adão e Eva foi instruir. Então, Deus sempre teve esse propósito de instruir, de nos instruir, né? Esse é o nosso relacionamento com Deus. A educação é o nosso relacionamento com Deus. Educação é conhecer o caráter de Deus, né? Esse era o propósito original. Então, e para que a educação aconteça em qualquer nível, seja no lar, seja na escola, entre o pai e os filhos, entre a professora e os filhos, precisa existir essa confiança, esse relacionamento de confiança. Tanto o educador precisa demonstrar que confia no aluno, como o aluno, se o educador ganhar a confiança dele, né, o aluno vai então passar a escutar o educador, passar a acreditar no educador. E eu achei muito interessante isso. Então, na parte de segunda-feira, quando nós vemos aí, então, a presença do inimigo, né, na cena da queda, a primeira coisa que ele fez com Eva foi colocar a desconfiança. Esse foi o primeiro ingrediente. E em todos os problemas que nós temos em relação aos princípios que Deus coloca para nós, tudo começa com essa desconfiança. Tem um texto no livro Educação, que aliás eu também gostaria de recomendar. O meu aqui é bem velhinho, mas é um ótimo livro para você ler junto com esse manual, né, da Escola Sabatina, que a Adriana já comentou aí. No livro Educação, que é assim, ele traz o plano educacional de Deus para o ser humano em geral, né? Quer dizer, que se aplica a todas nós. Na página 25, diz assim: foi a desconfiança da bondade de Deus, descrença em sua palavra e a rejeição de sua autoridade que tornaram nossos primeiros pais transgressores e que trouxeram a este mundo o conhecimento do mal. Então, o primeiro ponto aí, desconfiança. Daí, quando você desconfia de alguém, você passa a desacreditar, que é o segundo ponto, a descrença de sua palavra. E o terceiro passo é a rejeição de sua autoridade, né? Então, nós precisamos cuidar, para mim, né? Eu tirei essa lição, nós precisamos cuidar, em primeiro lugar, daquilo em que nós cremos. Quando nós somos expostos a muitas coisas que não vêm de Deus, nós precisamos cuidar, ou com essa mistura, né, de coisas boas com coisas ruins, nós precisamos cuidar com o nosso nível de confiança.
né? Se eu assisto demais, vamos dizer, um canal no YouTube de alguém que não crê em Deus, eu preciso ter um filtro muito bom para não ser afetado. Porque é parte da minha educação, eu estou aprendendo 24 horas por dia, né? Isso se aplica a todas as áreas, nós como mães, né? Buscando conselhos para educar os nossos filhos, buscando conselhos sobre estilo de vida, sobre, de repente, a nossa saúde, a nossa alimentação, né? Quais são as fontes que nós estamos usando para nos orientar na vida? Porque o inimigo pode começar a colocar pequenas sementes de desconfiança que vão gerar, no fim, a rejeição, né, dos princípios de Deus. No capítulo 2, nós vemos então que Deus criou, no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, nós vemos muitas coisas boas que Deus criou. Tudo que vem de Deus nós vemos que era bom, né? Existem palavras como muito bom, eram agradáveis. E daí, quando entra o capítulo 3, nós vemos que existem um outro elemento aí. Fala assim, que Satanás, que a serpente, melhor, era sagaz, né? Era o mais sagaz de todos os animais selvagens. Era astuta. Então a gente já vê o elemento do mal entrando, né? Primeiro tudo bom e depois só a presença do inimigo, mesmo antes dele abrir a boca, a Bíblia já começa a descrever como algo mal, algo errado, algo perigoso, né? E uma coisa interessante é que no verso 16 e 17 de Gênesis 2, Deus já havia advertido Adão e Eva quanto à presença do mal. Deus nunca nos deixa no escuro. Deus nunca deixa surpresas para nós. Deus sempre nos adverte, né? E fica aqui uma lição também para nós como mães, né? Muitas vezes a gente tem aquela noção de que a gente precisa expor os nossos filhos ao mal para que eles saibam distinguir entre o bem e o mal. Mas esse não foi o método de Deus. Deus foi claro. Ele só expôs Adão e Eva ao bem, ele os advertiu contra o mal, mas ele não expôs. Porque ele sabia que Adão e Eva, naquele momento, eles não tinham condições de fazer a escolha correta. Nós não sabemos quanto tempo passou desde a criação até a queda do homem, né? Não temos noção, mas eu tenho certeza que foi tempo suficiente para que Deus cultivasse essa confiança em Adão e Eva, né? Não foi uma surpresa. Deus criou num dia, de repente, daí 3 dias, por exemplo, né? Veio a aprovação como um teste. Eu tenho certeza que Deus estabeleceu esse elemento de confiança. Mas foi exatamente nesse ponto que o inimigo pegou. A serpente, né? As primeiras palavras para Eva, em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, qual foi a pergunta que o inimigo fez para Eva? Ele disse, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então ele já lançou uma pergunta assim, nada a ver, né? Na verdade, uma pergunta nada a ver, uma pergunta absurda, né? E eu achei tão interessante que Eva, ela deu uma resposta enorme. Infelizmente, às vezes nós mulheres fazemos isso, né? A gente quer explicar muito, eu faço. Não sei vocês, mas eu faço. A gente quer explicar muitas coisas e passa informação demais, mais do que precisaria passar, né? Eva deveria ter ignorado nesse ponto, né? Ela ouviu uma serpente falando, ela nunca tinha ouvido um animal falando, podia ter fugido. Ou então, no máximo, falar não. Mas ela não fez isso, ela foi se explicar. Foi argumentar. Né? E aí entra outro grande perigo, né? A gente argumentar com o mal. E eu fiquei até pensando assim, será que Deus não podia ter impedido Eva de chegar perto daquela árvore? Por que Deus não impediu Eva? Ele poderia ter feito isso. Mas aí que fator que entra?
que Deus tinha criado Adão e Eva com o livre-arbítrio, né? Então Deus podia ter impedido Eva. Mas sabe, eu penso que talvez Deus permitiu que acontecesse, que ela se afastasse de Adão, que ela chegasse ali perto, para ser uma prova de fé também. Não sei, isso é o que estou colocando aqui, né? Eu não li em lugar nenhum. Porque Deus permite que nós passamos por provações. Não para nos provar, no sentido de, eu quero ver se ele vai ser fiel ou não, mas porque precisa existir liberdade para que exista a verdadeira confiança, um verdadeiro relacionamento de amor. Eu não posso ficar podando as pessoas que eu amo, impedindo que elas vão em lugares ou que elas tenham contato com coisas que poderão atrapalhar o nosso relacionamento, né? E é isso que Deus fez com ela. Ele deu total liberdade a ela de escolha. Ela então poderia escolher confiar ou não na palavra de Deus, né? E uma coisa que eu acho interessante nesse processo é que na verdadeira educação existe essa liberdade e nós precisamos de pensar que o amor, a obediência, até mesmo dos filhos, a relação aos pais, tem que acontecer. Enquanto eles são bem pequenos, eu acredito que há ainda uma instrução mais dirigida, mas nós precisamos de, assim como Deus, né, deu a Adão e Eva essa liberdade para obedecer, e por amor, né, nós também precisamos de fazer com que nossos filhos, né, nos obedeçam por amor. Talvez isso seja utopia, né? Porque quando eu vejo eles jogando uma comida no chão, fazendo uma birra, a vontade é de corrigir imediatamente. Mas no processo de educação, existe um espaçamento, né? A educação espaçada, né? Que ele vai aprendendo com o tempo e com a instrução ali amorosa. E acredito, sim, que Deus quer nos fazer com que nós aprendamos a obedecê-lo por amor, né? Sem aquele peso dos excessos de cobrança, de culpa, e isso vai refletir também na forma que a gente vai educar nossos filhos, né? Voltando ali à pergunta que Satanás fez a Eva, a lição traz um ponto que eu achei bem interessante, quanto à palavra certamente. Lá em Gênesis 2, no versículo 17, quando Deus advertiu Adão e Eva, ele falou assim, no dia em que dela comer, falando do fruto, né? Certamente você morrerá. Então Deus foi bem enfático, certamente você morrerá. Aí quando Eva respondeu à pergunta de Satanás, da serpente, né? No capítulo 3, no verso 2, que ela citou o que Deus tinha falado, ela já não usou a palavra certamente. Quer dizer que nós vemos que o inimigo já tinha ganhado um pouquinho da confiança dela. Ela falou assim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Mas ela não usou a palavra certamente, que é uma palavra mais forte, né? E no verso seguinte, no verso 4, Satanás usa a palavra certamente, só que ele usa da forma contrária. Certamente não morrerão. Então, assim, ele ganhou a desconfiança. Nós vemos certinho o que diz no texto do livro Educação, né? Ele ganhou a desconfiança, semeou a desconfiança em Eva, e daí ele já colocou uma certeza de que Deus talvez estivesse errado, né? Descrença, né? A descrença, que foi o próximo passo, né? Então, Eva já começou a demonstrar que ela não estava confiando tanto assim. Indo para a parte de terça-feira, eu fiquei pensando também, né? Eva poderia ter feito muitas coisas. Como eu mencionei, ela poderia ter falado não, ela poderia ter ignorado, ela poderia ter procurado Adão, ou até mesmo Deus naquele momento. Será que não? Será que os anjos não estavam acessíveis a ela? Quer falar, Thalita? Sim, Ruth. Eu tô aqui me contendo, são tantas informações gostosas, né, que nós recebemos aqui, tantas inspirações, mas só voltando um pouquinho, um outro olhar, você colocou aí a desconfiança, né, que até o livro Educação nos traz, mas
Estão me ouvindo? Sim. Tá. Quando a gente vê o que a serpente mostra para Adão e Eva, não foi somente, eu vejo que não é só uma desconfiança vazia. E eu fiquei pensando um pouquinho mais profundamente. Eva, na verdade, ela estava ali sendo tentada a algo maior, entre aspas, do que Deus já tinha oferecido. Porque ali Satanás estava oferecendo a Eva outra árvore, ou seja, um outro sabor e uma outra experiência, né? Porque ela teria ali a experiência de um outro conhecimento, um conhecimento elevado como Deus. E aí eu fiquei pensando nessa questão da ambição, a questão de você querer sempre mais, querer sempre estar à frente, né? Estar à frente de todos em conhecimento, ou estar à frente de todos, a competição, né? Entre aspas, de você sempre querer aquilo, a novidade, né? Tá na frente de todo mundo. Então, trazendo para a nossa vida hoje, eu penso que o inimigo, ele faz a mesma coisa, né? Ele nos tenta mostrando esse novo, né? Esse algo diferente, né? E ali a gente começa a ter uma descrença do que Deus já nos mostrou como certo. Deus já nos mostrou como ali, certinho, é aquilo que Ele mandou. Olha Então, só. é só esse outro olhar. Olha só, concordando com o que você disse, Deus já tinha dado o conhecimento do bem. E ali o inimigo propõe o conhecimento do bem e do mal. Quem quer conhecer o mal, né? É mais, né? É É mais do mais. que só o bem. Mas conhecer o mal não tem vantagem nenhuma. Gente, por que Eva queria conhecer o mal? Então é isso que você falou mesmo. A gente fica querendo, buscando, sendo que o que Deus já deu pra gente, né? A Bíblia, o conhecimento de Jesus, os livros inspirados, a natureza, já é conhecer o bem. Agora eu vou ali viajar e ficar buscando outras teorias, muitas vezes buscar o conhecimento do mal, né? A gente não vai ter esse critério, a não ser que sejam em oração, né, concordando com o que a palavra de Deus diz, isso pode ser uma artimanha do inimigo. E essa desconfiança não era simplesmente a desconfiança, desconfiar de Deus, mas era desconfiar que Deus realmente queria oferecer o melhor a ela, justamente por esse fator que vocês colocaram, né? Existe algo mais que talvez Deus esteja escondendo de mim, né? Esse é o ponto que Satanás fez ela pensar, né? Será que Deus está mentindo? Será que Deus está querendo segurar para si alguma coisa que por direito seria meu? Às vezes a gente pensa até assim, né? Poxa, Deus está tentando segurar bênçãos que eu poderia ter, quando na verdade é o inimigo, né? Então ele fez com que Eva questionasse da honestidade de Deus também, né? Foi assim, a impressão que a gente tem é que em pouco tempo ele conseguiu desfazer tanto na mente de Eva, né? E Eva não levou essa questão tão a sério. Isso é um comentário que aqui coloca na lição, né? Ela, por um lado, ela começou a considerar assim, eu sei que isso não é o certo, mas não tem problema de vez em quando. Às vezes a gente faz isso, né, com certos princípios que Deus coloca na nossa vida. De vez em quando pode. Em certas circunstâncias não faz mal, né? Então a gente começa a diminuir ou desvalorizar as coisas que Deus coloca como as leis de Deus, como princípios básicos para a nossa vida, né? E aí na lição de terça fala também mais sobre esse fator que você colocou, né? O ser como Deus, né? O desejo de ser mais, o desejo de alcançar uma esfera maior do que nós temos. Se a gente olhar na história do mundo, essa mesma tentação que Satanás colocou para Eva no Éden tem sido a tentação para as mulheres hoje em dia. Uhum. Nossa, eu não quero entrar em detalhes do movimento feminista, mas se você olhar todos os detalhes ali, né? Você vai ser como ele, você deve ser como o homem.
Na verdade, Deus nos criou para ser muito mais, porque Ele nos criou para ser completamente diferentes, uma esfera diferente. E tudo que Satanás pode nos oferecer é ser como, né? E se a gente buscar ser como o homem, nós estamos deixando de alcançar um nível mais elevado que foi o que Deus colocou para nós. Né? Então, é importante nesse momento a gente também pensar, meditar nessas influências que nós temos recebido do mundo, né? Nessa enxurrada de informações do movimento feminista, para que nós não simplesmente alcancemos um nível igual ao do homem, mas alcancemos um nível superior, que é todo o plano completo que Deus tinha para nós, que Deus tem para nós, né? Como mulheres. Uma das coisas mais lindas sobre o método educacional no Éden era o acesso que Adão e Eva tinham a Deus, ou tinham aos anjos, vamos dizer, né? E infelizmente neste ponto Eva se esqueceu desse acesso. Deus estava pronto ali para ajudá-la, para fortalecê-la, né? E ela se esqueceu. E ela então, nós sabemos, ela comeu do fruto. E a partir do momento que ela comeu do fruto, então ela se tornou um agente influenciador. E aí, para nós como mães, fica também um ponto bem pesado, né? Quem que nós estamos influenciando 24 horas por dia? Os nossos filhos. E talvez você não seja mãe, né? Essa live aqui não é apenas para mães e nem apenas para esposas, né? Você pode ser uma jovem solteira aí no processo, né, de formar uma família. Então, são lições para nós. Tudo aquilo que nós fazemos, de alguma forma, vai influenciar alguém. E provavelmente vai influenciar mais aqueles que têm maior confiança em nós. No caso de Eva, foi Adão. A partir do momento que Adão viu que Eva tinha pecado, e ela não apenas pecou, mas ela ofereceu o fruto para ele, ela passou a ser um agente do mal. Ela passou a ser uma tentadora, né? E Adão, eu achei incrível a maneira como a lição colocou aqui. Eva, ela tomou uma decisão, né? Ela tinha o conhecimento do bem e do mal diante dela e ela escolheu. Às vezes a gente fala que ela foi enganada, mas na verdade ela teve o livre-arbítrio para escolher ou não acreditar no inimigo. Adão, quando foi colocado a ele, né, então, a proposta de comer do fruto, Ele sabia que era errado. Ele sabia que era errado. Ele estava completamente consciente que era errado. E escolheu, né? E ele ainda passou por uma luta interior. Né? Um pouco diferente de Eva, mas igualmente errado. Ele passou por uma luta interior, porque aí ele tinha Eva em jogo. O relacionamento dele com Eva. Ele amava Eva. E tem uma citação do Patriarcas e Profetas na lição de terça-feira que diz, né, que ele lamentou ter permitido que Eva se afastasse, mas o que mais levou ele a comer do fruto foi pensar que ele ia viver sem Eva. E então ele passou por essa luta interior. Aí a gente pode pensar assim, então foi ele que permitiu Eva se afastar? Por um lado, sim, porque ele era o sacerdote da família, não é? Ele era o sacerdote do lar, e ele deveria estar cuidando, talvez, melhor do que Eva. E esse ponto aqui chamou muito a atenção e falou muito, assim, no nível pessoal para mim, porque muitas vezes o nosso cônjuge permite que nós façamos coisas porque ele não vai nos impedir. Ele pode até nos aconselhar. E às vezes a gente aproveita esse permitir e segue em frente. Não sei se você consegue se relacionar com o que eu estou falando. Nós temos um testemunho, meu esposo e eu, que está no YouTube, né, de um grande problema que nós tivemos no início do nosso casamento. E foi justamente isso. Foram anos e anos que eu senti que meu esposo permitia que eu assumisse a liderança, né? Ele permitia e eu fui tirando proveito disso, até nós termos um grande desacordo na vida.
E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com esse pensamento. Ele não está falando nada, quer dizer que ele concorda. Mas Deus também não falou nada para Eva, porque Deus permite, dentro do seu livre-arbítrio, ele permitiu que Eva progredisse. Ele não foi lá, mandou um anjo, Eva, sai daí, sai de perto da árvore, né? E aí que entra a nossa responsabilidade e nós estarmos conscientes do que é a vontade de Deus e escolhermos obedecê-lo. Porque Deus não vai nos forçar a ficar perto dele e a fazer só a vontade dele. Deus nos dá essa permissão. Deus nos dá essa liberdade, né? E a mesma coisa acontece em relação ao nosso cônjuge. Muitas vezes nós sabemos que o nosso cônjuge não concordaria com uma certa ação e a gente vai fazendo aos pouquinhos, vai escorregando, né, até chegar lá, porque ele não nos impediu. Só para concluir aqui, em Efésios 4:33, Deus coloca duas palavras, uma para o homem e uma para a mulher. Não sei se você já leu esse verso. Ele fala assim, Efésios 5:33. Efésios 5:33 tem um conselhozinho que vai bem de encontro, né, a essa necessidade que nós temos como mulheres, né? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. Esse é o conselho ao homem, ame. E o conselho à mulher. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, quando eu sei que o meu esposo não concordaria com algo, eu não devo nem questionar. Mesmo que ele não fale nada, eu não devo ir escorregando até ver aonde eu consigo empurrar a vontade dele para conseguir o que eu quero. Eu devo respeitar e já me afastar e já sair de perto para que eu não caia em tentação. Então, esses foram os pensamentos que eu tive. Se alguém mais aí, Adriana, a Thalita, a Aline, tiverem alguma outra coisa. Um detalhe que eu anotei aqui bem no finzinho, voltando para a questão de educação de filhos, né? Essa lição está realmente muito rica porque ela vai abranger várias esferas da nossa vida, né? Como mãe, que nós temos aqueles vários chapéus, né? É o chapéu da mãe, o chapéu da esposa, o chapéu da mulher, né? Mas aqui pensando na questão de filhos, eu fiquei refletindo aqui nessa reflexão que tem logo no finzinho, né? O ambiente era o melhor, era o ambiente mais propício. As pessoas eram as melhores, a natureza era melhor, era tudo perfeito. E aí, às vezes, a gente fica... E o que faltou, né? Fé e obediência. Então, nós, mães, precisamos nos acalmar no sentido de que muitas vezes a gente acha que só vai dar certo se nós estivermos no ambiente ideal, com as pessoas ideais, com tudo ideal. Então, aí eu mesma já me peguei, não, mas está acontecendo isso, está desobedecendo assim porque está muito enclausurado aqui em casa, ou porque não tá, porque o ambiente não está legal, porque essa casa, porque aqui. A gente começa a achar que o problema está no ambiente, está no lugar, está nas coisas ou nas pessoas, quando o problema maior era a falta de fé e obediência. Então, direcionar o nosso olhar para desenvolver nos nossos filhos essa confiança, essa fé e essa obediência. É lógico que o ambiente ajuda, mas não é o principal, não é o ponto. Então, que nós possamos focar naquilo que Deus deixou nas nossas mãos, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer lugar em que você esteja, você pode desenvolver com a ajuda dele essa fé e essa obediência, né? Então, eu também vi nesse episódio todo Deus mostrando isso para nós mães hoje, como um processo de educação. Não importa onde você esteja, em que situação você esteja, quais as pessoas estão segurando ou não segurando, atrapalhando ou não, estando com Cristo e desenvolvendo nos nossos filhos a fé e a obediência, é o melhor item do currículo dessa escola. Dri, foi muito, muito interessante o que você disse, porque é o nosso professor, né? É o professor quem vai nos ensinar. Assim como ele foi o mestre de Adão e Eva, fisicamente ali, né? O privilégio que Adão e Eva teve, quando mesmo nós em contato com a natureza, no começo, lá no comecinho que você começou a falar, né? Esse contato com a natureza, a gente tirar as lições da natureza, a experiência linda que a Aline nos contou, somente o Espírito Santo é que nos traz essas reflexões.
Não somos por nós mesmos que temos essas ideias. É o Espírito Santo. Então, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, assim como Adão e Eva tinham aquele trabalho que a gente viu ali também, né? Na lição de domingo, que ele tinha um trabalho diário, no nosso trabalho diário dentro de casa, seja também fora de casa, né? Enfim, em qualquer lugar, nós devemos estar conectados com o Criador, porque é Ele quem é o nosso professor, Ele que vai nos dar o discernimento, a sabedoria para lidarmos com as situações do dia a dia. E aí, assim, o amor de Deus, né? Se o item principal da educação é conhecer a Deus, quem Ele é, veja, quem Ele foi ali, Ele estava mostrando para ela que ela precisava ter essa fé e essa obediência nele, e tudo daria certo. E Ele pede isso para nós hoje também, né? A lição de quarta-feira, ela vem tratando, assim, do que é o foco da verdadeira educação. E aqui nós vamos começar a falar muito dessa palavra, né? Verdadeira educação. Será que existe uma educação mentirosa? Se existe uma verdadeira educação, qual é essa verdadeira educação? Thali, você está aí com algumas reflexões sobre quarta-feira, né? Vem falando, respondendo essa pergunta. O que é, então, a verdadeira educação? A Adri, eu conversei com a Adri nessa semana um pouquinho, e a gente tem um outro grupo de estudos, a gente refletiu, né, em 2 Pedro, e a Adri falou isso, ela falou assim, Thali, para mim, o resumo, né, do que, o foco do que é a verdadeira educação, né, Adri, você falou, está em 2 Pedro, né, que é o que nós vamos estudar aqui. Mas aqui fala, o título é muito, muito impressionante, recuperando o que foi perdido. É forte isso, porque às vezes a gente tenta, né, pensar ali, não, tá tudo perdido, não tem solução, mas Cristo, ele sempre nos mostra a solução, sempre tem uma solução, e ele vem aqui com a solução. Houve a expulsão da sala de aula, né, algo triste, eu que já fui professora, não é nada agradável você ter algum problema ali, ter que expulsar o aluno da sala de aula, mas aqui foi uma sala de aula, foi uma expulsão, foi realmente muito forte, que trouxe prejuízos muito, muito fortes mesmo, né? E eles tiveram que aprender agora, como a Adri falou, né, em um outro local, né? Tava ali também em meio à natureza, mas de outras maneiras eles tiveram que aprender. E quando eles tiveram que aprender em uma outra sala de aula, o foco da educação, o objetivo da educação, aqui nos fala que também houve uma mudança, né? O propósito ali. E então eu queria ler aqui essa partezinha que diz assim: antes da queda, a educação era a maneira pela qual Deus fazia com que Adão e Eva conhecessem o seu caráter, sua bondade e seu amor. Era ali a maneira com que Deus estava ali diariamente lidando com eles e mostrando tudo isso, né? O conhecimento de Deus. Agora, após a expulsão deles, a obra da educação passou a ser ajudar a humanidade a conhecer essas coisas. Ou seja, tudo isso, mesma coisa, a conhecer a Deus. Mas, aqui diz, bem como recriar a imagem de Deus em nós. Agora vem mais um propósito aí. Recriar a imagem que foi perdida pelo pecado, pela desconfiança que Eva caiu ali. Então, nós também devemos ter essa missão e esse objetivo ao pensar na educação, na minha educação primeiramente, nesse meu relacionamento com Deus, como eu posso, né, atingir essa recriação, né, como eu posso cada vez mais amadurecer isso, né, com Deus. É claro que é no relacionamento que a gente vai ver aqui também. Nesse relacionamento com Deus, nós vamos tendo essa recriação da imagem de Deus. E nós também devemos ter esse foco na educação dos nossos filhos. No momento em que nós estivemos educando, não é se a gente parar para pensar assim, fez algo errado, como a Aline disse, né? Ali derrubou comida no chão, jogou alguma coisa, fez, né, ali a birra. O foco ali ao ensinar, ao disciplinar, é recriar, é a redenção, né? É recriar ali a imagem de Deus, é mostrar o amor de Deus, a bondade de Deus. Sendo firmes, sim, devemos ser firmes como Deus foi firme com Adão e Eva, né? Expulsando eles do jardim, mas com amor, né? Deus não abandonou, não virou as costas e falou, ó, vocês estão aí agora, né?
eu expulsei vocês, agora a gente não vai mais se falar, né? Fiquem aí. Não, houve um relacionamento, houve um amor. E Deus mostrando ali a sua identidade, mostrando ali quem Ele é. E aqui fala, apesar de sua remoção física da presença do Senhor, os filhos de Deus ainda podem conhecer a sua bondade e seu amor. E aí vem esses três caminhozinhos, né? Como que nós vamos conhecer essa bondade e conhecer a Deus? Aqui diz por meio da oração, por meio do serviço e do estudo da sua palavra. Geralmente a gente tira o serviço, não é verdade? A gente fala mais pela oração e pelo conhecimento da palavra. É assim que a gente obtém a comunhão. Mas olha que interessante, aqui tem o serviço, entra o serviço aqui. Esse serviço é a maneira de como Deus vai também agindo em nós e vai nos mostrando o serviço no sentido, não no trabalho, né? O serviço no sentido de servir ao próximo. Porque agora, esse que é o objetivo aqui, né? É de ajudarmos uns aos outros, como disse aqui, uns aos outros a conhecer a Deus. Muitas vezes, Então, só um comentário, nós estamos assim ficando abarrotados de informação, abarrotados de conteúdo, e se nós não fizermos canais de transmissão para outros, isso vai estragar, congestão. Talvez, se você vive algum momento de ansiedade, né, de falta de propósito da vida, falta isso, né? Falta você tem buscado, tem orado, tem lido muito, e agora, gente, está faltando ainda alguma coisa, um sentido, está faltando servir, está faltando passar adiante o que você está aprendendo. E aí você vai ter essa plenitude de assim como toda a natureza, né? Os rios servem, né? Os mares, a água serve para que as plantas cresçam. Você vai ver na natureza que tudo está servindo, né? O Caminho a Cristo ali no comecinho fala que toda a natureza tem um sentido de servir, né? E o homem, só o homem está egoísta, né? Nesse todo contexto do mundo. Então a gente tem que, ao aproximarmos de Jesus, ver que a vida dele foi uma vida de serviço, né? Ele serviu mais, tratou mais, cuidou mais do que pregou. muito interessante que você falou, Aline, porque quando a gente serve de algo que nós temos, né? Por isso é tão importante a gente não ter nenhum só e nem só o outro, né? A gente tem que ter essa complementação, tem que ter a oração. Para nós servirmos, nós temos que ter algo para oferecer. E a gente tem que buscar esse conhecimento e essa comunhão através da oração, através de Deus falando com nós, né? Conosco. E aí diz lá no finalzinho, né? A boa notícia é que por causa de Jesus e do plano da redenção, nem tudo está perdido, que é ali recuperando o que foi perdido, que é o título, né? Nós temos a esperança de quê? De salvação e de restauração, são duas coisas. Também a gente só foca às vezes na salvação, mas nós devemos entender que nós estamos nesse processo de restauração aqui na Terra e que será somente completo no céu, quando Jesus voltar. E a educação cristã deve conduzir os alunos a Jesus, ao que ele fez por nós e à restauração que ele oferece. E aí está o foco da verdadeira educação, né? Aí o que é a verdadeira educação? É conduzirmos os alunos, ou seja, nós somos alunos, os nossos filhos são os alunos, e as pessoas também que estão à nossa volta são os alunos. Nós devemos nos conduzir, né, através do Espírito Santo, e conduzir também os nossos filhos aos pés de Jesus, ao amor de Cristo. Gente, agora vamos para 2 Pedro, que aqui tem algo assim magnífico. Eu costumo colocar assim coisas que são muito boas, que eu preciso assim gravar. Eu fico colando, a Aline já viu, né, Aline, lá em casa. Colo na cozinha, assim, para eu poder sempre focar e visualizar aquilo e ler. E 2 Pedro é um desses conselhos. Lá no versículo 3, diz assim:
visto como pelo seu divino poder nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deus nos conduz, nos mostra a vida, né, e nos conduz à piedade. Olha a piedade ligada ao serviço, né, ligada ao amor, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ó a palavra conhecimento aqui. Eu estou só levantando algumas palavras aqui que são chavezinhas. E aqui fala conhecimento completo, né? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha o que Deus nos livra. Olha o que esse conhecimento nos livra. Da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, agora vem as outras palavras-chave, que é o que nós devemos buscar, né, em Deus e no Espírito Santo. Vamos colocar aqui essas palavrinhas. Reunindo toda a vossa diligência, associai com vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Termina no amor aqui, né? Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejam jamais, que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, olha que fantástico isso. Que essas palavras para nós desenvolvermos, né, em nós. Mas tudo começa, claro que começou de trás para frente ali, né? Ou acaba no amor. Eu acho que começa e acaba ali no amor, né? Se nós temos o amor, né, em Deus, a gente consegue ali desenvolver, e o amor ao próximo, a gente consegue ali desenvolver junto com ele cada uma dessas qualidades de caráter que nós precisamos realmente colocar em nossa vida. E quando isso acontece, isso vai aumentando em nós, né? Faça com que nós não sejamos, como a Aline tinha falado ali, inativos, infrutuosos, não ficando guardando só para mim, mas ali a gente espalhe o amor de Deus. Aline, você quer falar alguma coisa? Teve um comentário aqui, né, colocando sobre que Jesus é a escada, né? E nós precisamos com as nossas pernas, né, subir essa escada. Às vezes eu olho um amigo que está tendo uma experiência com Deus e já está num degrau diferente que o meu. Mas eu preciso de subir a escada, que é Cristo, né? E foi muito bem lembrado aqui que esse é o foco da verdadeira educação, a escada. Mas agora eu queria, né, saber, Thalita, o que a autoridade tem a ver com verdadeira educação? Quando eu vi o título ali de quinta-feira, autoridade, falei, mas isso parece não estar encaixando com a verdadeira educação, com Adão e Eva. O que significa essa autoridade, afinal? Hierarquia de autoridade. Lá agora em 2 Pedro também a gente tem um contraste, né? Vamos lá em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 a 17, que é gigante. Esse eu não vou ler ele inteiro. Vou pegar aqui uma parte. Deixa eu achar aqui. Já na parte certa. Só um momento, gente. Vai falando alguém aí. Tá, eu vou aqui, ó. Ele dá uma lista também, mas de lista não de algo bom, né? Mas vai mostrando aqui a luxúria, né? A questão da destruição, e vai mostrando várias outras coisas aqui. E aqui no finalzinho, cadê aqui? É a falsa educação. Isso, é a falsa educação. É isso mesmo, estou tentando achar aqui, gente. Espera aí. A Aline já foi direto na pergunta? Ruth, eu fiz exatamente isso quando eu estava lendo 2 Pedro,
O primeiro capítulo eu escrevi verdadeira educação, no segundo, falsa educação. Se a gente está caçador de verdadeira educação, a resposta está na Bíblia, não precisa ficar procurando longe, não, a resposta está aqui, né? E essa questão assim do conhecimento, né, que está envolvido, que muitas vezes a gente está tão preocupado com esse item, mas esse item está no meio de todo um arcabouço muito grande, né? Então, é por isso que eu falei, resume, esse livro resume a verdadeira e a falsa educação. Né? Por que essa falsa educação? Porque logo no começo diz, né, que haveriam os falsos mestres. Então, a gente não pode se enganar e pensar somente que os falsos mestres estão declarados, né? Talvez igual Adão e Eva, eles pensassem ali que o inimigo, por mais que houve, né, a instrução de Deus mostrando como era a astúcia de Satanás, ele não se demonstrou ali da maneira como ele é. Ele usou outros meios. E a mesma questão, a falsa educação, os falsos mestres, ele vem com a falsa educação, não ali mostrando realmente quem ele é. Mas assim como o inimigo, ele trouxe algo bom, né? Não nem algo bom, algo que é certo, algo que era verdadeiro, ele colocou partes verdadeiras, mas ele houve ali, teve uma distorção. Ele distorceu ali a mensagem de Deus. E ele faz a mesma coisa, a estratégia dele não muda. É a mesma coisa. Muitas vezes ele aparece para nós, nos mostra ali, mostrando pontos que você fala, nossa, isso é verdade, isso é verdade. Mas em um detalhezinho ali aparece, infelizmente, algo que não é o correto, que é o errado. E lá no finalzinho vem uma pergunta que até a Ruth tinha falado na lição de quarta-feira, né? Mas que a gente pode trazer para essa lição de quinta. A questão do conhecimento do bem e do mal. Quando nós apresentamos algo para os nossos filhos, que há uma mistura do que é bem e do que é mal, será que nós estamos fazendo o correto? Porque ali a gente está apresentando também o mal. Também tem uma faísquinha ali do que é o mal. Então, algum desenho animado, algum canal do YouTube, sei lá, mas isso tem essa lição, esse aprendizado, né? Mas ele está ali pegando o que é bom realmente, mas também ele vai pegar, vai aprender também o que é mal. Então, como é importante, a Ruth tinha colocado isso, para nós também, né? Para nós pensarmos também no que nós estamos visualizando e vendo. Ah, não, mas eu sei que isso daqui é mentira. Mesmo às vezes palestras que sejam da nossa mesma denominação, da nossa fé, né? Nós sabemos que tem aqui o problema. E aqui, então, fala que desprezam a autoridade. Gente, eu não achei a parte que fala aqui da autoridade. Eu sublinhei aqui tanta coisa. Falem para mim aí qual que é o versículo que está aqui. Hebreus 13:7 é o primeiro. Ah, tá. Deixa eu só fazer uma observação enquanto isso, nessa questão de ensinar o que é errado para que ele aprenda o que é certo, que muita gente fala, né? Deus poderia ter falado, então, se fosse essa lógica, ele poderia falar assim, olha, ali tem aquela árvore, aí vocês vão lá, ó, não pode comer, não é bom, mas vão lá e experimentam para vocês verem como que é. Come só um pedacinho e aí vocês vão ver, tá vendo? Vocês vão ver a diferença entre ela e a boa, né? Se fosse esse o método, né, de experimentar tudo e... Não, ele disse, olha, aquilo que está lá não é bom, não toque. Mas tem tudo isso aqui que é bom. Então, ele pôs toda essa proteção. Então, se muitas vezes nós tivermos dúvida sobre esse aspecto, é só ver o método de Cristo, né? De Deus ali no Jardim do Éden. Ele mostrou que existia mal, não deveriam ter contato, né? Então, eu achei interessante esse aspecto também, né? Aqui, obrigada, Ruth, aqui. Aqui em Hebreus 13, no versículo 17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E aqui em outra parte mostra, né, que realmente no fim a falsa educação ele vai levar à desconfiança. Em 2 Pedro também já fala um pouquinho sobre isso, e vai levar à desconfiança à autoridade. E o que mais nós vemos hoje em dia é a geração do autossuficiente, né? É a geração do sabe tudo.
Você sabe melhor que o médico, você sabe melhor do que o arquiteto, você sabe melhor do que todos os profissionais, porque nós temos muitas informações na internet. É só você colocar ali no Google que tudo aparece. E eu também sei mais do que o teólogo, sei mais do que os pastores, que sei mais do que todos, né? E a gente começa a colocar ali essa geração de que realmente você está ali acima de tudo. Então, a desconfiança, como a Ruth tinha colocado no começo, né? E aí chega, esse que é o ponto. Se você não tem ali essa relação de confiança, você começa a gerar a desconfiança. E a desconfiança às autoridades, claro que nós devemos sim questionar, muitas coisas nós devemos questionar, mas a autoridade que Deus nos deu, a autoridade que Deus colocou, nós devemos realmente orar por isso e nós devemos ir à fonte. Essa que é a questão, gente. Ir à fonte. Qual que é a fonte? Não é buscar o mais. Lembra que a gente estava falando desse mais aí? A fonte é a Bíblia, a palavra de Deus e o espírito de profecia. Essa que é a fonte. Quando nós vamos a ela, nós estamos seguros. Agora, quando a gente fica buscando mais e tentando caçar, né? Eu falo assim, a gente fica tentando escolher ali, caçar a desconfiança. Nós estamos no mundo de pecado e nós não somos perfeitos aqui. Sim, temos erros, temos problemas. As autoridades, né? Quando a gente fala em autoridade de presidente do Brasil, né? Governadores e prefeitos, nós vamos olhar para essas autoridades e vamos achar, sim, problemas. Assim também como na nossa igreja. Assim também, tanto na nossa igreja local, como na nossa igreja mundial. Nós vamos, sim, achar problemas pessoais ali. Mas até que ponto o questionamento é ali uma falta de submissão à autoridade. É você não se colocar assim, né, não dar muita moral para a autoridade e achar que você está na posição de igual, ou sabe mais e que não vale, né? Que Deus não quer essa diferença, como eu tinha até escutado esses dias alguém falando isso, né? Que Deus não quer essa diferença. Mas, na verdade, Deus colocou as autoridades. Aqui na Bíblia a gente vê muitas vezes isso. Deus como ele fazendo parte, ele agindo no mundo através das autoridades. E o que nós devemos fazer? Nós devemos ter uma submissão, mas não uma submissão cega, né? Devemos ter uma submissão em que nós possamos olhar, nossa, isso é certo, isso é errado. O que eu posso fazer então? Eu tenho que ficar apontando o dedo, tenho que espalhar para meio mundo que é errado, ou eu tenho que, talvez, até a pessoa, como Cristo nos mostra que devemos fazer, né? Ou orar, se eu não posso ir até a pessoa, orar por isso, e dentro do meu meio, trabalhar com o que é o correto. Ruth, pode falar, Ruth. Eu ia só falar, Thalita, que a gente precisa lembrar que Deus está no controle. Quando eu fico desconfiando das autoridades que Ele colocou, por exemplo, na igreja, será que eu não estou desconfiando Que Deus está controlando. que Deus não está fazendo o trabalho dele tão bem assim? Né? Eu preciso confiar que Deus está no controle, apesar disso e daquilo que pode estar acontecendo. É o maior exemplo dessa lição, né? A lição de agora. A gente tem há algum tempo estudado sobre a educação dos filhos, a verdadeira educação. E Deus já também estava no seu infinita sabedoria preparando um mundo, uma quarentena e uma lição que veio após quarentena para nos focar na verdadeira educação, né? Deus tem a igreja como um menino dos olhos. E essa é a última igreja, não vai surgir uma outra. Nós precisamos de amar e de unir, porque é esse o pré-requisito para a descida do Espírito Santo. A união, né? A união não acontece, é facilmente dois iguais, não precisa assim de tanta dificuldade para a união, mas diferentes precisa, né? Então, na diferença, que no único foco que é Jesus que vai nos unir, né? Ali, tem uma questão também da submissão, autoridade. Eu anotei a palavra aqui, autonomia. E muitas vezes a gente está estudando como educar os nossos filhos, isso tem que ser pessoas autônomas, pensamentos independentes, autonomia. E aí a gente pode se confundir com esses conceitos de autonomia
submissão e autoridade. Aí vira um balaio de gato. Se a gente não parar para pedir orientação de Deus, ensinar os nossos filhos a ser autônomos, de pensamento independente, é diferente de você ensinar a ser rebelde, né? A alguma autoridade. Então, assim, Deus deixou muito claro, deixando a lição dessa semana, que tudo envolve essa submissão. Isso não quer dizer que você não vai ter o seu pensamento, a sua forma de entender as coisas, mas sim a forma de reagir. A sua forma de reagir às questões vai mostrar que você é autônomo no seu pensamento e que nada faz com que você seja insubmisso. Né? Muitas vezes a gente acha, não, porque eu tenho autonomia, porque eu ensinei meu filho assim, eu tenho que levantar uma bandeira e tenho que lutar por minhas forças, e aí misturam todos os conceitos, né? Então, fecha muito bem aqui, que dentro dessa educação não tem como passar por alto a autoridade, a submissão à autoridade, que não é uma questão de ser cabeça fechada, né, com cabresto, sei lá, que o pessoal fala. Não, é uma visão ampla, você está além, porque você está ligado a Deus no conceito exato do que é autonomia, submissão, né, e obediência, né? Rodri, só para encerrar aqui, que eu sei que a gente já passou do horário aqui, mas para a gente fixar e ver como Deus coloca na mesma linha quem tem a falta de autoridade, quem ali menospreza a autoridade. Achei o versículo que eu queria, que era 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 10, né? Aqui ele fala antes como Deus, ele não livrou, né? Não livrou o pecado, né? Quem estava ali no pecado, da destruição. Mas ele livrou quem não estava em pecado. Agora diz ali no versículo 10, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ele está colocando no mesmo pé a questão da difamação. A gente, às vezes, não leva a sério isso, a difamação. Às vezes você pensa, mas eu só estou falando, né? Mas é uma difamação. Então, o que nós devemos fazer, como eu falei, se nós estamos vendo, gente, vamos agir. Não é ficar com os braços cruzados apontando. E não é também levantar uma bandeira contra, né? Eu estou agindo, eu estou levantando a bandeira contra. Não, é agir na minha vida, é levar isso para as pessoas, é levar isso, né, às instituições e fazer o diferente e lembrar que Deus, como a Ruth disse, Deus está no controle, que a gente tem que colocar a tecla. Confiar no poder de Deus. Alguém comentou aqui, acho que foi a outra Adriana, e eu também penso, a Aline também comentou isso, eu também penso claramente como Deus tem guiado o seu povo nessa pandemia. Todas as lições até aqui está sendo preparo. Na verdade, respostas a muitas perguntas, a muitos pontos de interrogações que estão surgindo aí pela internet. Deus está mostrando, está falando, tá aqui, ó, a resposta, tá aqui a resposta. Isso é algo assim muito claro, porque a lição não é feita de um ano para outro. A lição demora anos para serem feitas. Quem escreveu essa lição aqui já escreveu há anos, né, Adri? A Adri sabe muito bem disso daí, que trabalhou lá nesse meio. Então, Deus, ele já está agindo antes. Isso é tão lindo. Se a gente para pensar que Deus está agindo antes do que a gente está pensando. Você nem pensou ainda, a gente nem sabe o que vai acontecer, mas Deus já está atuando. Vamos confiar nesse Deus, vamos ter essa confiança nesse Deus e encaminhar os nossos filhos, as nossas pessoas que estão à nossas voltas, ao conhecimento desse Deus maravilhoso que nos guia. Agora, Aline, fecha. Correr aqui. Gente, esse encontro muito especial para nós, né? A gente muitas vezes está envolvido nas atividades das crianças, e eu falo por mim que por alguns momentos eu tenho 3 filhos e eu estudei todas as lições infantis e esqueci da minha. E Deus tem falado muito no nosso coração que a gente precisa desse alimento, né, da nossa lição, que a lição da Escola Sabatina também é a maior escola, né, a maior escola adventista que pode nos unir em pensamento também, de acordo com o que a Bíblia tem focado. E
a importância da gente saber sobre a verdadeira educação, tá ali, tem um livro que chama Educação Cristã, e diz assim: agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Educação e redenção, ou educação é redenção. Podemos limitar a palavra educação num processo de estudos, que é o que o mundo propõe. Mas Deus quer te propor muito mais, né? Ele quer te colocar que você entenda a ciência da verdadeira educação, que é conhecer a Deus, que é ter um caráter cada dia mais parecido com Ele. E nós almejamos ter o reino do céu, ir para o reino dos céus, né? Viver com Jesus eternamente. E nós precisamos então entender essa ciência. É uma ciência, conhecer a Deus e refletir a Ele. Nós vamos finalizar aqui. Nós sabemos que temos crianças para alimentar, um sábado cheio de atividades, mas nós vamos fazer uma oração. E se você tem um pedido especial, você pode já deixar aqui registrado. Esse vai ser um momento que nós vamos dirigir ao Senhor, que é a fonte da sabedoria. No mundo, o mundo tem muitas fontes de conhecimento, mas são cisternas rotas, são cisternas vazias. E nós almejamos a fonte da água viva. É a única água que satisfaz. E nesse momento, então nós vamos juntas clamar a Deus para que Ele nos enche com essa água viva. Que através do Espírito Santo nós possamos ter a sabedoria para discernir o que precisamos no nosso dia a dia, na forma de educar uma criança que está egoísta, na forma de lidar com um esposo que é cético, que é descrente, ou nas dificuldades da correria do dia, ter nossa mente sempre conectada com a fonte, né? Então agora nós, em atitude de reverência, vamos falar com esse Criador, o doador do conhecimento e da sabedoria. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos felizes, Senhor, porque hoje é sábado, um dia de encontro contigo. E nós aqui tivemos um encontro entre amigas, entre elas. Nós tivemos um encontro para nos aproximar mais de Ti também. Queremos, Senhor, humildemente nos colocar à disposição do Senhor, como vasos frágeis, mas que o Senhor possa nos encher com Teu Espírito Santo. Precisamos muito, Senhor, da Tua sabedoria. E o Senhor, que é a fonte, possa nos suprir da nossa necessidade. Muitas vezes nos sentimos incapazes de educar nossos filhos, de viver uma vida sem muitos erros, mas quando olhamos para Ti, Senhor, nós percebemos que nós somos transformados pela contemplação. Venha ser o nosso mestre, nos dê a paz e a mansidão que o Senhor tem. Que nesse sábado possamos ter um encontro contigo e passar durante toda essa semana refletindo a quem estiver ao nosso redor, que tivemos de encontro com o Senhor. Que cada mulher que esteve aqui presente possa aprofundar nos estudos da verdadeira educação. E que os pedidos particulares o Senhor possa atendê-los e possa direcionar da melhor forma possível. Nos dê fé, Senhor, para acreditar que o Senhor está no controle de tudo. Da nossa instituição, da nossa família, dos nossos planos de educação. Possamos acreditar que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a presença de todos vocês e que Deus conceda um sábado abençoado, viu? Obrigada, Aline, pela iniciativa. Foi do Senhor. Obrigada, Adriana e Thalita, né, por aceitarem esse desafio também, né? E que Deus abençoe nosso lar.
Nós temos aí alguns pedidos de oração. Se vocês puderem, de repente, anotar e estar orando durante essa semana, né? E no próximo sábado a gente se encontra aqui, novamente.